Bem-vindo à primeira live de Se você for por dentro. Se você não for por dentro, fica por fora da vida. Eu chamo-me José Duarte e, entre outras funções, dirijo o Centro de Estudos Espirituais Avançados da Nova Espiritualidade e também sou o cofundador desta. Estou a convidá-lo a assistir a estas lives para perceber porque, se não for por dentro, fica por fora da vida. Na verdade, você tem andado por fora, ou seja, só tem-se focado no que parece que a vida lhe apresenta e o que constata à sua volta. Tem descurado o seu verdadeiro poder e a sua verdadeira força. Eu pessoalmente penso que toda a gente gostaria de fazer mais e melhor pela sua vida e, consequentemente, por aqueles que lhe são mais próximos, mais queridos, como a sua família, amigos, etc. Todos pensamos que conhecemos os nossos limites, até onde podemos ir. Pensamos que aquilo em que acreditamos são verdades escritas em pedra, que as coisas são como são, mas isso garantidamente está muito longe da verdade. O maior equívoco da raça humana é garantidamente pensarmos que sabemos o que estamos aqui na Terra a fazer. Vamos daqui para ali e dali para aqui porque pensamos e achamos que isso faz sentido. A sua vida foi construída baseada nas crenças que lhe foram ensinadas desde criança. E conforme foi crescendo, foi juntando mais crenças que você adotou porque faziam mais sentido para si. Pois reforçava o critério que você tem de si próprio e do mundo. Essas crenças aceitam na generalidade o paradigma que você é um ser humano a fazer eventualmente uma experiência espiritual, à qual você nem dá assim tanta importância, pois acredita que o seu parco poder está no que você faz, em resultado de quem pensa que é. Então vamos, através destas lives, aprender a recordar, a partir de base, toda a estrutura espiritual para você entender quem você realmente é. Como já vamos ver, as crenças ou mitos importantes são obrigatoriamente pautados, pelas quais nos pautamos e sobre as quais baseamos as nossas decisões e racionalizamos as nossas escolhas. Não são mais do que lentes através das quais interpretamos o mundo e determinamos, em grande medida, aquilo que vemos. Temos a tendência para crer no que lá antecipadamente colocamos, antes de olharmos. Este é um conceito da física quântica. O observador cria a sua realidade. Para a maioria das pessoas, os mitos e crenças mais sagrados dizem respeito aos pensamentos, às percepções, às convicções e às noções que se foram incorporando e enraizando nelas relativamente à vida, aos relacionamentos, à forma como o mundo funciona, a respeito de quem somos e do propósito da nossa existência, e no que se refere a Deus, inclusive a crença de que Deus não existe, e o objetivo final da nossa experiência na Terra. Essas crenças e mitos são fundamentais porque alimentam o motor da nossa vida coletiva e individual. Dada a importância dessas crenças e mitos, seria de esperar que examinássemos a miúde, quanto não fosse para avaliarmos se as nossas ideias continuam válidas e verdadeiras. Contudo, a generalidade das pessoas não o faz. Na realidade, a maioria das pessoas faz exatamente o contrário.
Por que será que tanta gente se recusa a reconhecer que os seus mitos e crenças podem estar, digamos, ligeiramente errados? Ou que talvez esteja na hora de os mudar, uma vez que os próprios tempos também mudaram. A ironia desta situação é que a maioria das pessoas deseja possuir as mais avançadas tecnologias que lhes proporciona neste atual século. Mas com respeito aos seus mitos e crenças sobre quem realmente são, não abrem mão do que lhes foi ensinado ou que advém do século I. Mas por que esta relutância? A relutância está relacionada com a origem desses mitos e crenças e de quem os criou, o que nos são ensinados logo em crianças. Nestas lives vamos desmontar as crenças que nos incutiram como sagradas que temos a respeito da vida e até a respeito de Deus. Então convido-a a tomar a decisão audaciosa de escolher Deus e uma espiritualidade de uma maneira totalmente nova, numa nova espiritualidade, como nunca foi feito antes. A única questão nesta abordagem, que é de real importância, é se você é suficientemente ousado ou ousada para o fazer. E se considera a possibilidade de que o seu pensamento, que foi tomando forma pela consciência social, sim, o nosso pensamento primário é controlado pela consciência social, acerca de todo o conhecimento humano, que criou os desafios diários e a crescente stress que são hoje em dia uma parte tão real da vida cotidiana na Terra e para a qual nós estamos resignados, ou a maioria está resignada. Será que se isso não passar de um amontoado de mitos e crenças que nos tem mantido na ignorância das verdadeiras questões espirituais? Ora, posto isto nestes termos, vamos começar a análise de porque é que você, se não for por dentro, fica por fora. Mas você pode pôr a seguinte questão: o que significa, em termos de benefícios para mim, optar por uma nova espiritualidade? Significa ter a sabedoria como a que vai encontrar nestas lives e poder usá-la em qualquer momento e lugar. Significa nunca mais ter dúvidas, jamais quanto ao que fazer, como ser, onde ir, quando agir, porque amar e porque perdoar. Todas as perguntas desaparecem quando se vai para dentro, ou seja, quando assumimos a nossa unidade com Deus. Pois a voz que fala por Ele em nós traz todas as respostas. Na verdade, a voz de Deus não nos traz resposta nenhuma. Simplesmente mostra-nos que sempre estivemos conosco. Trouxemos-las quando viemos para este planeta. Mas há muito que nos esquecemos de quem realmente somos e da nossa unidade com Deus. Então, é tempo de recordar. É tempo de despertar. E despertar deste sonho ilusório que estamos separados de Deus e por nossa conta. Na verdade, quando começamos a fazer o bom caminho da nova espiritualidade, o nosso mundo exterior pode parecer que nada mudou. Na sua realidade, aparentemente, até pode não ter mudado nada. Você pode ser confrontado inicialmente com as mesmas condições, pois não esteja à espera que só por mudar, só por pensar que agora está ou abraçou uma nova espiritualidade, que as coisas mudam do dia para a noite. Mas, no entanto, só você ou os que estão a fazer o caminho da nova espiritualidade é que sentirão a diferença. Começará por ser uma experiência no nosso mundo interior, ou seja, por dentro, mas irá gradualmente afetar o nosso mundo exterior, ou seja, por fora. E apesar dos outros poderem não ver, é uma mudança nas nossas atuais condições
Eventualmente poderão até os outros verem a mudança em nós. Poderão interrogar-se sobre essa mudança. Ficarão maravilhados com ela. E farão as mais curiosas perguntas sobre essa mudança que estamos a passar. Se tal lhe acontecer, diga-lhes a verdade. E a verdade os libertará. Diga-lhes que nada mudou no seu mundo exterior. Diga-lhes que continua a ter, ocasionalmente, dor nas costas. Continua a ter de pagar contas e a ir ao supermercado. Diga-lhes que continua a vestir as calças e a calçar os sapatos da mesma maneira. Diga-lhes que continua a enfrentar condições que anteriormente descreveria como menos perfeitas. Continua a ser confrontado com os desafios da vida. Diga-lhes que nada mudou, excepto a sua experiência dessas coisas. Pois quando começarmos a conhecer realmente as grandes verdades da vida, o que muda é a totalidade do nosso conhecimento. E a nossa experiência inclui tudo o que é aprendido, reconhecido e recordado. Essa é uma palavra que não deve esquecer. Recordado. Resumindo, a nossa experiência muda quando relembramos totalmente quem realmente somos. E Deus está aqui, no nosso ADN ou no nosso DNA. Sim, talvez você não saiba, mas se Deus é tudo e é o todo, Ele obrigatoriamente também é quântico e está no seu ADN ou DNA, para o ajudar a recordar o que parece ter esquecido e das nossas relações de unidade com a fonte de tudo o que é. E você pode participar ativamente neste despertar, para assim os outros também deixarem de pensar que estão separados de Deus e, consequentemente e logicamente, uns dos outros, como sempre nós pensamos que estamos sempre separados dos outros. Nunca estamos separados de nada, nem de Deus. Isso é difícil para o nosso racionalismo reconhecer. É isso que faz a diferença quando se faz um bom caminho. Então, antes de aprofundarmos ou irmos ao início de quem realmente somos e do poder que nos é inerente, comecemos por esta afirmação. O poder vem da força interior. A força interior não advém do simples poder. A maioria das pessoas entende isto ao contrário. O poder sem força interior é uma ilusão. E a força interior sem unidade com Deus é uma mentira. Então, para recuperar o seu poder, você terá de ir para dentro, para deixar de ser aquilo que julga ser. Até o momento, você tem sido quem julga ser. A partir de agora, você poderá ser o resultado dos seus mais elevados desejos. Pois Deus, ao contrário do que você pensa, não vem a si, como o ensinaram, mas vem através de si. A voz que fala por Deus, que é conhecida na religião como Espírito Santo e na espiritualidade como eu superior ou eu interior, eu prefiro a palavra eu interior, na verdade está sempre dentro de si e em cada um de nós e ao lado da sua força, que tem de ser reconhecida para que ele ou ela, essa força, o possa ajudar a recuperar o poder que está adormecido em si. Então, como é que isso se faz? Vamos começar pelo princípio, como é lógico, para darmos coerência aos nossos processos de pensamento. Então, como é que essa voz que fala por Deus fala e a quem? A voz que fala por Deus, que é uma manifestação do Espírito Santo ou do eu interior, fala com toda a gente e a toda a hora. A questão não é saber a quem a voz de Deus fala, mas sim quem está interessado em ouvi-la. Para melhor compreensão, vamos substituir a palavra falar por comunicar. É um termo mais abrangente,
mais preciso, pois a voz de Deus não comunica somente através das palavras. De facto, essa é a comunicação menos usual. O meio de comunicação mais habitual é através do sentimento. O sentimento é a linguagem da alma. Se você quiser saber o que algo significa para si, veja como se sente em relação a isso. Os sentimentos são por vezes difíceis de descortinar, de descobrir, e muitas vezes ainda mais difíceis de reconhecer. Contudo, é oculta nos seus mais profundos sentimentos que se encontra a sua mais sublime verdade. O segredo está em chegar a esse sentimento. Daí você ter de ir por dentro. Não há outra maneira. A voz de Deus também comunica com o pensamento. Pensar e sentir não são a mesma coisa, embora possa ocorrer ao mesmo tempo. Pensamos, sentimos. Ao comunicar através do pensamento, a voz que fala por Deus, ou seja, o Espírito Santo, ou o interior, utiliza muitas vezes cenas e imagens, razão pela qual os pensamentos são mais eficazes do que as simples palavras como instrumentos de comunicação. Para além dos pensamentos e sentimentos, a voz de Deus usa também o veículo da experiência como ótima transmissora. E finalmente, quando todos estes falham, os sentimentos, pensamentos e experiência, a voz utiliza então as palavras. As palavras são de facto o menos eficaz dos meios de comunicação. São mais suscetíveis de interpretação errada e muito mais frequentemente deturpados. Isso tem acontecido através dos tempos. E porquê? Porque aquilo que as palavras são meras ilocuções, ruídos que expressam sentimentos, pensamentos e experiências. São símbolos, sinais, signos. Não são verdade. Não são a coisa real. As palavras poderão ajudar-nos a compreender algo. Por isso é que estamos a comunicar. A experiência, no entanto, permite-nos conhecer. Existem, porém, certas coisas que não podem ser experienciadas. Por isso Deus deu-nos outras ferramentas do conhecimento, a que chamamos sentimentos, e também os pensamentos. E a maior das ironias é o facto de todos nós termos dado tanta importância à palavra de Deus, quase sempre alterada, e tão pouca experiência. Com efeito, atribuímos tão pouco valor à experiência que aquilo que experienciamos de Deus difere do que ouvimos dizer de Deus. Descartamos, portanto, automaticamente a experiência e apossamos-nos das palavras, quando deveria ser precisamente o contrário. E foi assim, e desta maneira, que as religiões se estabeleceram. Muitas palavras foram preferidas por outros em nome de Deus. Muitas ideias e muitos sentimentos foram defendidos por causas que não vindas diretamente de Deus e das quais resultaram muitas experiências distorcidas e dolorosas. A nossa experiência e o nosso sentimento a respeito de qualquer coisa representam ou deviam representar aquilo que conhecemos factual e intuitivamente sobre exatamente essa coisa. As palavras apenas conseguem simbolizar e muitas vezes confundir aquilo que conhecemos. Estas são, portanto, as ferramentas com as quais Deus comunica conosco, mas não os meios, pois nem todos os sentimentos, nem todas as experiências provêm de Deus. A maioria até provém do nosso ego. Este é o grande desafio do nosso discernimento, pois a dificuldade está em distinguir entre as mensagens de Deus e as que vêm de outras fontes. Algumas delas internas, outras externas. Para simplificar esta discriminação, pode-se aplicar uma regra básica, que é esta: sempre o que vem de Deus será o nosso pensamento mais sublime,
a nossa palavra mais clara, o nosso pensamento mais grandioso. Tudo o que for inferior provém de outra fonte. E essa é, sem dúvida, a qual damos a nossa maior atenção, infelizmente. Mas o ato de diferenciação simplifica-se, pois não deve ser difícil, mesmo ao iniciante, na nova espiritualidade, identificar o que é mais sublime, mais claro e mais grandioso. Mas vamos analisar algumas linhas de orientação. O pensamento mais sublime é sempre aquele que contém alegria. As palavras mais claras são sempre as que contêm a verdade. E o sentimento mais grandioso é aquele que se chama amor. Alegria, verdade, amor são os três intermutáveis e um conduz sempre aos outros. Não importa a ordem em que sejam dispostos. Tendo em conta estas linhas orientadoras, quais as mensagens que são de Deus e as que provêm de outra fonte? Resta apenas a questão de saber se a partir de agora você permitirá que as mensagens de Deus sejam ouvidas por si. A maioria das mensagens de Deus não é. Algumas por parecerem boas demais para serem verdade. Achamos demasiada fartura, demasiada areia para a nossa caminhoneta. Outras por parecerem demasiado difíceis de entender. Aí é o ego que já está a sabotar. A maioria por serem simplesmente deturpadas. Temos de perceber que nós somos filtros muito imperfeitos. Então quase todas por não serem recebidas. O ego não deixa, filtra, faz uma barreira. É preciso desenvolver a mente certa, a mente aberta. Eu tenho estado a postar quase diariamente na página do grupo dos Corredores de Deus Sem Fronteiras, efetivamente, a cura e a mente aberta, para levar aos leitores, aos aderentes, efetivamente esse conhecimento. Então, continuemos. O mensageiro mais poderoso de Deus é a experiência, e até isso a maioria de nós ignora. O nosso mundo não estaria na situação em que se encontra se tivéssemos, muito simplesmente, dado ouvidos à nossa experiência. O resultado de não termos dado ouvidos à nossa experiência é o facto de continuarmos a revivê-la vezes sem conta. Vamos repetindo. Vida após vida. O padrão. Mas o propósito de Deus não será frustrado, nem ignorado a sua vontade. Todos hão de receber as mensagens, mais tarde ou mais cedo, nesta ou nas vidas vindouras, futuras. Deus nunca nos obrigará a fazê-lo, nunca nos coagirá, pois dotou-nos com o livre-arbítrio, que é o poder de fazermos o que quisermos, e jamais nos tirará isso. Continuará, portanto, a enviar-nos as mesmas mensagens numa centena de formas, num milhar de momentos e de mensageiros ao longo de 1 milhão de anos. Não nos escaparão se realmente as quisermos escutar. Para a maioria das pessoas o que acontece é que essas mensagens entram a 20 por um ouvido e saem a 1000 pelo outro. Mas na verdade, uma vez que a ouça, jamais poderá ignorá-la. Eu sei por experiência própria. Desse modo, iniciar-se-á entre você e Deus uma verdadeira comunicação. Pois no passado você apenas se dirigia a Deus, rezando a Deus, intercedendo junto de Deus, fazendo-lhe súplicas, que é como as pessoas tentam comunicar com Deus, sempre pela pior abordagem.
Mas agora, nesta nova abordagem espiritual, Deus pode responder-lhe. Uma coisa que tem de compreender, sem aso para dúvidas, é que todos somos especiais para Deus. E todos os momentos de comunicação são preciosos. Não existe nenhuma pessoa, nenhum momento que seja mais especial do que os outros. Muitas pessoas preferem acreditar que Deus comunica de formas especiais e apenas com pessoas especiais. Isso isenta-as praticamente da responsabilidade de terem de ouvir as mensagens de Deus e muito menos recebê-la, que é outra questão. E assim ficam disponíveis a acreditar na palavra de outrem em relação a tudo. Não têm de escutar Deus, pois já decidiram que houve outros que ouviram Deus sobre todos os temas e é esses que eles escutam. Assim, ao escutarem o que os outros dizem, ter ouvido de Deus, eles já não precisam de fazer nada, nem de pensar. Essa é a principal razão porque muitas pessoas ignoram, a um nível pessoal, as mensagens de Deus. Se admitirem que estão a receber diretamente as mensagens de Deus, tornam-se responsáveis pela sua interpretação. É mais seguro e mais fácil aceitar a interpretação dos outros, mesmo que esses outros tenham vivido há mais de 2000 anos, inclusive antes de Jesus, que foi o mestre que afirmou categoricamente: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e o qual também alteraram a sua mensagem, toda ela, incluindo os seus milagres. Assim, estas pessoas procuraram reinterpretar a mensagem que muito provavelmente estarão a receber neste preciso momento. Porque Deus está sempre a comunicar connosco. Deus convida-nos, através desta nova espiritualidade, para uma nova forma de comunicação com Ele. Uma comunicação bilateral. Um diálogo e não um monólogo. Aqui uma pergunta incomodativa. Devemos dar ouvidos à voz de Deus mesmo quando o que estamos a ouvir nos parece errado? Sim, sobretudo quando nos parece errado. Uma vez descartada que seja o ego tentando uma das suas manipulações, pois se acharmos que temos razão acerca de tudo, quem é que precisa de falar com Deus? Já sabemos tudo. Então tenha coragem e haja com base em todo o conhecimento que vai adquirindo, mas de uma nova ótica, pois na velha ótica foi o que fizemos desde o princípio dos tempos, e vejamos o estado em que se encontra o mundo. É óbvio que nos escapou muita coisa. Existe claramente coisas que não queremos ou não estamos dispostos a entender sobre Deus. Isso obriga-nos a sair do nosso lugar de conforto. Aquilo que entendemos deve parecer-nos certo, porque certo é um termo, e um termo que usamos para designar algo com que concordamos. Assim sendo, o que nos escapou parecer-nos-á, em última análise, errado. A única maneira de avançar nesta questão é perguntando a nós mesmos: o que aconteceria se tudo o que eu considerava errado afinal estivesse certo? Qualquer grande cientista sabe isso. Quando aquilo que está a fazer não dá os resultados esperados, ele põe de lá todas as hipóteses e começa tudo de novo. Todas as grandes descobertas resultaram de uma disposição para não se estar certo. E é isso que nos faz falta. Não podemos conhecer Deus enquanto não deixarmos de dizer a nós mesmos que já conhecemos Deus. Só podemos ouvir Deus quando deixarmos de pensar que já ouvimos Deus, ou que outros já o ouviram. Deus só nos poderá dizer a sua verdade quando deixarmos de a teimar em dizer a nossa. Neste caminho que é proposto pela nova espiritualidade, ensina-nos a escutar os nossos sentimentos, a escutar o que nos dizem os nossos pensamentos mais sublimes,
escutar a nossa experiência sempre que esta diferir do que ouvimos dos nossos mestres ou dos livros que lemos no passado. Esqueçamos as palavras. As palavras são o menos fiável dos transmissores da verdade. Bem, por agora ficamos por aqui. Na próxima live vamos examinar o tema da oração e o que as pessoas fazem de errado quando rezam. E por essa razão vamos fazer agora uma oração para encerrar esta live. Uma oração como nunca você fez. Então, vamos começar por um relaxamento para tranquilizar a sua mente. Um relaxamento breve, não muito profundo. Então, solte, relaxe e descontraia os pés, todos os músculos dos pés, enquanto vai respirando e expirando profundamente. Solte, relaxe e imagine que os seus pés, todos os músculos dos seus pés estão a relaxar. Solte, relaxe e descontraia a barriga das pernas e as canelas. Solte mentalmente, não é? Solte, relaxe e descontraia as coxas, as ancas e os quadris. Solte, relaxe e descontraia a cintura, toda a cintura. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos das costas. Solte, relaxe e descontraia o peito e a caixa torácica. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos do pescoço, trapézios e ombros. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos dos braços, antebraços e mãos. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos do rosto, o queixo, os maxilares, as faces, os lábios, nariz, as pálpebras, orelhas, testa, nuca e todo o couro cabeludo. Relaxe, solte-se, descontraia, descontraia profundamente, muito profundamente. Eu vou fazer uma contagem de 5 para 1 e a cada número contado você vai soltando, mentalmente soltando mais profundamente. 5, relaxe. 4, relaxe mais profundamente.
3, mais profundo ainda. 2, 1, relaxe, solte-se, descontraia profundamente. Deixe agora a sua respiração fluir, ficar mais solta, mais tranquila e mais passada. Relaxe. Agora vai usar a sua imaginação. Imagine que está numa praia e vendo as ondas a virem se desfazer a seus pés. Você está bem perto da água. Ondas, muita espuma branca a vir-se desfazer a seus pés. De ondas que vêm e vão e vêm, num ritmo contínuo, num movimento contínuo. Olha o mar, essa enorme massa d'água que se perde num horizonte que parece haver uma linha, existir uma linha que separa o mar do céu, de um céu azul, de um céu muito azul. Um céu sem nuvens, todo azul. Imagine agora essa luz azul do céu descendo na sua direção, acabando por envolver toda a sua cabeça. Essa luz curadora, relaxante, tranquilizadora, vai banhando toda a sua cabeça, todo o seu rosto, penetrando a sua pele, os músculos e outros tecidos, e vai relaxando cada vez mais profundamente a sua testa, o seu couro cabeludo, as suas pálpebras, o seu nariz, as suas orelhas, os seus lábios, as suas faces, os seus maxilares, a sua boca e o seu queixo. Agora a sua cabeça já está envolvida por essa luz azul, relaxante, tranquilizante. Agora a luz vai descendo pelo pescoço, soltando toda a tensão do seu pescoço, dos trapézios e ombros, soltando, relaxando, descontraindo. A luz agora vai descendo pelos seus braços, envolvendo os braços, antebraços e mãos. Agora a luz do pescoço e dos trapézios e ombros vai descendo pelas suas costas, envolvendo também o peito, a sua caixa torácica. A luz vai penetrando para o seu interior, envolvendo o seu coração e pulmões, deixando uma sensação de paz, de tranquilidade, de amor incondicional. A luz vai descendo, envolvendo a sua cintura. A luz mais uma vez vai entrando para o interior da sua área abdominal, relaxando todo e cada órgão que aí se encontra. A luz vai curando,
relaxando, descontraindo toda a zona da cintura e área cavidade abdominal. Agora a luz continua a descer, envolvendo os seus quadris, as suas ancas, coxas, glúteos, soltando, relaxando, descontraindo. Agora a luz continua descendo, joelhos, canelas, barriga das pernas, soltando, relaxando, tranquilizando, relaxando, envolvendo os tornozelos, os pés, também completamente. Agora imagine-se completamente envolvido ou envolvida por essa luz azul, curadora, relaxante, tranquilizadora. Agora vou fazer uma contagem de 10 para 1. E ao mesmo tempo que ainda vai relaxando mais profundamente, vai imaginando que vai saindo da praia e vai se colocar no seu lugar de descanso mental. Esse lugar pode continuar a ser a praia, pode ser um jardim, um templo, uma montanha, um lugar na sua casa. O que é importante é que esse lugar o sinta como um lugar sagrado, um lugar para a sua comunicação com Deus. Esse lugar deve transmitir força, coragem, determinação. Deve se sentir seguro, mais determinado, sabendo que nesse lugar você pode ir readquirindo de novo a força do seu poder interior. Que tem esperado por si para você de novo a reivindicar. Então vou fazendo a contagem e você vai se estabelecendo ou instalando no seu lugar de descanso mental. 10, 9, 8, 7, relaxe, descontraia. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Imagine-se, veja-se no seu lugar de descanso mental, um lugar que é só seu, um lugar que lhe transmite não só paz, mas força e poder. Agora vai ouvir a oração que eu vou dizer bem lento, bem devagar, e poderá repeti-la mentalmente. Então escute. Pai, eu estava errado quando pensei viver à parte de Deus, como uma entidade separada, que se movia no isolamento, sem ligações, abrigada dentro de um corpo. Agora sei que a minha vida é a de Deus,
que não tenho outro lar e que não existo à parte dele. Ele não tem pensamentos que não façam parte de mim. E eu só tenho aqueles que são dele. Pai nosso, deixa-nos ver a face de Cristo no lugar dos nossos erros, pois nós, que somos o teu Filho Santo, não temos pecados. Queremos contemplar a nossa impecabilidade, pois a culpa proclama que não somos o teu filho. E que não queremos esquecer-te por mais tempo. Sentimos-nos sós aqui. Sentimos-nos saudades do céu, onde estamos em casa. O nosso nome é o teu e conhecemos que somos o teu filho. Hoje aceitarei a verdade a meu respeito. Eu me elevarei em glória e deixarei que, neste dia, a luz em mim ilumine o mundo. Trago ao mundo a mensagem da salvação, que ouço quando Deus, meu Pai, fala comigo, e contemplo o mundo que Cristo quer que eu seja, consciente de que Ele põe fim ao amargo sonho da morte, consciente de que Ele é o chamado do meu Pai para mim. Cristo é os meus olhos hoje e os ouvidos que hoje escutam a voz de Deus. Pai, eu venho a Ti através daquele que é o Teu Filho e também o meu verdadeiro ser. Que assim seja. Amém. Agora eu vou fazer uma contagem rápida de 5 para 1. Você vai abrir os olhos, sentindo que absorveu e poderá fazer esta oração, reconstruí-la em papel e decorá-la. Vai ajudar muito no seu processo de despertar. Então, 1, corpo pesado, solto, relaxado. 2, voltando a ter consciência do seu corpo, daqui e do agora. 3, vai começando a mexer o corpo. 4, vai abrindo os olhos. 5, estamos de novo aqui, despertos. Ok, e então, como sempre digo no final das lives, por favor, se você mereceu o original, não viva cópia. E se esta abordagem espiritual faz mais sentido para si, pois na nova espiritualidade não fazemos as coisas melhor do que os outros, só fazemos de outra maneira. Partilhe esta live, adira às minhas páginas de grupo,
mensagem da nova espiritualidade, numa nova visão de Deus, ou despertar para uma nova espiritualidade, estudos avançados. Então voltamos a nos encontrar para a semana. Até lá, que seja abençoado por Deus com o despertar. E que assim seja. Até sempre.